Vamos começar daqui para lá, né? Saudando. Salve Deus, meu irmão. Salve Deus. É mais uma oportunidade que o mestre Nestor sempre falava para a gente, quando ele estava encarnado, da nossa evolução. Ela realmente ela é necessária na nossa individualidade, porém, os nossos trabalhos são feitos na coletividade, não é isso? Não há trabalho que a gente possa fazer sem ter a coletividade. Não existe trabalho exclusivo. Mas para que a gente possa vir para o trabalho, é necessário esvaziar o que temos na nossa mente. Salve Deus? De nada vai adiantar se a gente está com raiva do irmão, se a gente tem alguma outra visão, a não ser a de evoluir primeiro você mesmo, depois aqueles que Deus nos confiou. Vá para o trabalho somente se você estiver vazio. Porque não adianta você falar em amor incondicional se você está vibrando contra o seu próprio irmão. Faz as pazes com aquele primeiro irmão que te fez alguma coisa, aquele que não sai da tua cabeça. Aquela irmã que te provocou, porque, meus irmãos, nós viemos de várias encarnações de Esparta. E foi em Esparta que nós fracassamos por ser homens. A gente tinha raiva das pessoas, tanto das mulheres e dos homens, e fazia o quê com raiva? Quem que lembra? Com raiva um do outro. Em Esparta, o que a gente fazia um com o outro? Fazia o quê? Matava. Pegava a espada e matava. Matava com a espada. Hoje você pode matar o seu irmão com vibração. Salve Deus. Uma das coisas que a nossa mãe sempre temia era a vibração dos outros. Né, Jacó? A vibração é tão poderosa que ela colocou uma prece ali na hora do perfume. Como é que é a prece do perfume? Me consegue Todo e qualquer mal. Porque ela viu tanto perigo nas forças que nós manipulamos, meu irmão. Então é muito sério. De nada vai adiantar todo esse trabalho, esse sacrifício que a gente veio de Brasília. Eu vim lá de Alagoas, eu estou morando lá, para fazer esse trabalho, entre outros. Se dentro de mim eu estou carregando o irmão que te fez o mal. Ou se a gente pensa que aquele irmão está fazendo mal a alguém. Tem alguém aqui que é juiz? Levante a mão. Nós não somos juízes de ninguém. Aquele que julga será julgado conforme a sua própria lei. Outra coisa grave, meus irmãos, desculpe a franqueza com vocês, mas eu tenho percorrido muitos templos e a primeira coisa que as pessoas falam é uns dos outros. Mestre, você viu o que aquele mestre fez? Você sabe aquele lugar não serve para trabalhar, aquele serve. Quem somos nós para julgarmos os nossos próprios irmãos? Nós não fizemos as leis. Nós estamos em busca somente da nossa evolução. Senão não vai adiantar nada um trabalho desse, meus irmãos. Do que adianta você na mesa evangélica dizer, perdoa, meus irmãos, perdoa, você tem que perdoar. Você tem que amar, mas você está amando o seu próprio irmão? Está? Sim ou não? Não. Às vezes a gente está odiando aquele próprio irmão. Aquele espírito que está na mesa evangélica, ele está esperando o seu amor porque ele o conhece. Às vezes é seu próprio obsessor que está ali. Ele o conhece. Ele sabe que está dentro de você. E você está lá, salve Deus, meu irmão, e tal, você seja bem-vindo a esse pronto-socorro. Você tem que amar para ser amado. Você tem que se respeitar para ser respeitado. Você tem que perdoar para ser perdoado. Mas você está perdoando para você ser perdoado? Como que a gente vai fazer? A gente vai estar sendo um robô místico. Põe um uniforme, faz sacrifício, faz aquilo, mas como é que está seu interior? É o que o mestre Nestor falou, é a sua conduta doutrinária. Qual a base deste amanhecer? Quando a gente entra aqui nas aulas na primeira aula, qual é a base da doutrina? Vamos lá, vamos ver quem se lembra. Nas primeiras aulas, qual é a base da doutrina? Amor, humildade e tolerância. Vamos por ordem. A primeira. Amor. Tolerância. Humildade e amor. Se você não tiver as duas primeiras, você não vai saber amar.
Você precisa ser tolerante com aquele cara que mesmo que te leve à justiça, você tem que perdoar. Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Quantas vezes? 70 vezes 7. E amar como? Sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. João, evangelista, ficou preso na ilha de Patmos até desencarne dele. Nas suas últimas palavras, ele viu que ele escreveu o Apocalipse, não é isso? João evangelista, ele escreveu o Apocalipse estando preso. As últimas palavras deles, qual foi? De João. Ele passou a dizer, amai-vos uns aos outros. Se você fizer isso, basta. Só isso. Todas as regras, tudo que a gente está vivendo aqui, se a gente não amar uns aos outros, não vai ser outro fracasso, meu irmão. Nossa mãe clarividente passou de 59 até 64 fazendo um curso com o mestre Mahan. E o pastor Tabanca disse a ela, você vai ficar tuberculosa durante 5 anos e não pode ter remédio, tomar remédio, senão seu curso vai interromper. E ela bancou. Ela às vezes ia atender lá, como é que estava do lado dela lá, com um paninho vermelho escondendo o sangue que saía pela boca. É um amor muito grande para trazer tudo isso que a gente tem aqui, meus irmãos. Ó. Tudo que a gente tem aqui é trazido do céu. Foi muito sacrifício da clarividente Neiva. Muito mesmo. Para que a gente tivesse hoje essa prerrogativa de estar aqui no Reino Central, independente do lugar que estejam. Cheguem, abre o portão, se você for bem-vindo, fica, senão você se retira e não fala nada para ninguém. Hoje o amanhecer mudou, a gente não pode tampar o sol com a peneira. Vá num lugar onde você se sente bem e graças a Deus. Salve Deus. Salve Deus. Assim é a minha visão, me perdoem a franqueza, mas tem que ser assim. Não adianta de nada se alguém chegar aqui no dia de hoje e falar mal do seu próprio irmão. A tia falou, tudo que vocês falam de vocês, eu não coloco na contagem. A coisa que eu mais odeio é gente fuxiqueiro. Quem já ouviu essa frase dela? Gente que faz fuxico. Gregorinhos. Os gregorinhos. Tem um fuxico tão grave ainda na UERJ, que uma mulher com o ciúme da outra mulher que queria o marido, escreveu umas cartas mentirosas e chegou no ouvido da mulher da esposa. E era mentira, dizendo que o cara estava traindo e a mulher se suicidou. Salve Deus. Fatos graves, senhores. Morreu, desencarnou. Uma palavra sua, uma ação sua, reflete para todo, e nós estamos assistidos pelos dois lados. Tenho a certeza que quando a gente vê essa estrela aqui, muitas coisas aconteceram para que nossos mentores tirassem as travas do nosso caminho para a gente chegar no dia de hoje aqui. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo é assim. Inclusive o engarrafamento. Não é? Então tem muitas coisas que a gente não conhece no céu. E a gente vai falar das coisas da terra. Procure o reino dos céus. A tia Neiva escreveu várias coisas sobre a nossa doutrina. E a primeira coisa que ela disse: vocês são cientistas do mundo fora da matéria. Estão preocupados com o que o vizinho está fazendo, se está fazendo errado, se está fazendo certo. Esquecemos da nossa própria conduta doutrinária. Quando você está apontando o seu irmão com o dedo, tem 3 dedos para você. Procure refletir, meus irmãos. Reflitam o que vocês estão fazendo na doutrina. Eu me incluo, o que nós estamos fazendo na doutrina. Nós viemos fazer o que hoje aqui? Esses irmãos que estão no Boqueirão esperando a oportunidade do dia de ontem, que vieram lá junto com o pai João, o vovô Agripino, que sai daquelas riquezas para trazer para o Boqueirão, estão na esperança de ser elevados para Deus. De acordo com o amor do doutrinador, nós podemos impregnar 2 esquifes. Salve Deus. Então depende da forma como nós estamos concentrados naqueles 15 minutos ali, meu Deus. Tudo que você fizer, com uniforme ou não, está registrado. A partir do momento que cada um aqui recebeu sua iniciação da mochila, você deixa de ser Manuel, José ou Joaquim. E é chamado de mestre ou ninfa. Ou alguém aqui pensa diferente. Nestor falou, não adianta você ser jaguar só quando você põe o uniforme. O que você aprende depois que você coloca o uniforme e recebe suas aulas?
As placas e os títulos não te valem nada, meus irmãos, se vocês não sabem o amor incondicional de um para com o outro. É mais uma missão fracassada que teremos. Passamos 100 anos sem reencarnar por conta de Esparta. Nós ficamos 100 anos para ser amansados por Pai João, sem o direito de reencarnar, por seguirmos cegamente aos homens. Procurem cuidar somente da sua conduta doutrinária e esquecer o que o teu irmão faz. Esqueçam, senão estamos fracassando novamente. Na UESB, eu tinha até selecionado aqui uma carta muito bacana da destruição da UESB, aonde os espíritos dos pacientes chegaram na determinada época. Foi tanta confusão, tanto espírito lá, que uns começou a destruir os outros, perseguindo os seus próprios irmãos. E o que era de mais bonito foi destruído quando foi em 64 que a tia teve que mudar para Taguatinga. Salve Deus. Salve Deus. Muito cuidado com a doutrina, com a sua conduta doutrinária e com seus pensamentos, porque eles são vigiados. Cada obsessor que está aqui dentro quer que você fracasse nessa missão. Tia Neiva, Nestor, Mestre Tumuxi, Mestre Mário Sassi, Trino Ajarã, Gilberto Sábio Gelaia e nosso Sumanã, e nossos adjuntos maiores. E nós aqui somos continuidade da doutrina. Cada um que está aqui representa a Tia Neiva, meus irmãos. Procurem agir como Tia Neiva. Como Tia Neiva faria? Como Jesus faria se estivesse no seu lugar? O episódio de Maria Madalena, como foi? Todo mundo, o Gamaliel foi querer pegar Jesus em contradição e fez aquela armadilha. Pegou Maria Madalena lá, que a história conta, em adultério. Não foi isso? A história dizendo assim, desse jeito? E levou para ser apedrejado. E perguntou para ele, que crime essa mulher fez? Ela foi pega em adultério. Jesus cumpre a lei mosaica, todo mundo ia ficar contra Jesus, não era isso? É uma coisa simples. Mas ele disse o seguinte, quem aqui tem pecado? Atira a primeira pedra. Quem não tiver pecado, não é isso? Você estava lá, né? Tava todo mundo lá. Então, o que aconteceu? Ninguém atirou a pedra. Até os próprios professores da lei não atiraram a pedra. Quem aqui que faz as coisas 100% certo em casa? Ou na rua? Então, por que a gente está vendo que o outro irmão fica dizendo os seus defeitos? Quem somos nós para ver o defeito do nosso próprio irmão, mestres? Está muito mais tarde do que a gente possa pensar. Ou a gente para agora e reflete do que está acontecendo conosco mesmo, sendo induzido por outros, ou caindo no padrão dos demais. Cuidado para a gente não cair no padrão dos demais. Acordem. Pegue a doutrina que a tia deixou. Tem muita coisa para ser linda e pesquisada ainda. A tia Neiva, ela falava por anagrama, ou seja, ela reunia, como reuniu o pessoal lá em Santa Teresa, lá ela falou sobre a anodização. Aquele grupo que ouviu lá do pessoal Yucatán, ouviu. Nós não ouvimos porque não estivemos lá. Então, a tia conseguia falar para grupos. A nossa doutrina está dispersa em grupos. Hoje a gente conseguiu, com esses acervos que tem aí, reunir tudo em uma outra coisa. Estudem a doutrina, trabalhem a mente de vocês a favor de vocês. Todas as vezes que nós pensávamos uma coisa negativa sobre qualquer coisa, mude para o positivo. Salve Deus. Salve Deus. Assim que puder ser com o grupo, nós passarmos porque tem um evento para 17 dias. Sim. Então, meus irmãos, como a gente tem pouco tempo, é o meu recado, baseado no que o Nestor falou, né? Nós estamos aqui já para construir o trabalho de quadrantes. É outro trabalho magnífico que a tia inaugurou em 1978, no dia 1º de maio de 78, com a consagração dos adjuntos, que foi o marco da nossa doutrina. É um espetáculo no mundo espiritual. Para isso, ela foi em Prado no dia 23 de janeiro de 78 para fazer uma estrela candente. Quando ela foi indo para lá, Mantidos fala para ela, mas e os meninos do orfanato? Você vai levar. E ela teve que levar 222 meninos.
Meu Deus. Salve Deus, meus irmãos, obrigado pela oportunidade. Reflitam, desculpem pela forma que desabafo, mas é que eu tenho percorrido muitos tempos e o que eu mais ouço é um mestre de Maninfa ajudando o outro. E dói em mim ver toda essa trajetória da nossa mãe Thaís Senhor de Janeiro, com esse sacrifício todo e a gente ainda está engateando e eu também me incluo. Salve Deus. Vamos pela ordem, que eu sou o caçula. O caçula fala por mim. E o Jacó. O último, né? Não, o último, isso aí